Bom, bom dia a todos. Primeiramente, eu gostaria... Tá ouvindo, Thaís? Tô Tá. sim. Primeiramente, eu gostaria de agradecer a presença de todos vocês aqui novamente, né, em mais uma palestra do nosso evento. É uma satisfação para a gente saber que a gente está quase concluindo o nosso evento e com uma ótima participação de todos. Thaís, primeiramente, também eu gostaria de pedir desculpa que meu áudio está saindo pelo o status do Jader e a imagem pelo meu, é porque a gente está com um probleminha de computador aqui em casa. Meu computador resolveu queimar o HD nos últimos minutos do segundo tempo. Bom, então, aproveitando, eu gostaria de te agradecer, Thaís, mais uma vez, por ter aceito aí de prontidão a participar aqui conosco desse evento. Logo que eu te falei, já te convoquei, né, na verdade, você logo aceitou. É isso aí, estamos juntos sempre, né? Sim. E então, eu vou fazer uma pequena apresentação da Thaís e logo em seguida eu te passo a palavra, Thaís. Tá certo, Fernanda. Só para relembrar, você tem aproximadamente 40 minutos para poder proferir a sua palestra. Fica à vontade de se passar uns 5 minutinhos ou se adiantar uns 5 minutinhos, não tem problema. E assim que você encerrar, a gente abre para perguntas. Então, pessoal, pode aproveitar a Thaís o máximo aí. Eu não sei se vocês conhecem a Thaís, mas ela está famosa aí nas redes sociais. A Thaís, na área de vírus, é doutora aí em vírus, então aproveita bastante e tirem todas as suas dúvidas. A Thaís, né, Thaís de Oliveira Ramalho BIM, porque ela teve, né, uma temporada fora e ela logo fisgou um maridão lá fora, né, Thaís? Eu não ia perder a viagem, né, Fernanda? A Thaís, ela é engenheira agrônoma, ela tem mestrado em fitopatologia, / virologia, pela Universidade Federal de Lavras, que foi onde nos conhecemos. Ela tem doutorado em sanduíche, também na mesma universidade, com o sanduíche na Universidade do Kentucky, em virologia vegetal. A Thaís fez um ano nessa mesma universidade de pós-doutorado, é isso, né, Thaís? Sim. E trabalhando principalmente com o vírus do café, que foi o que deixou ela famosa aí nas redes sociais. Depois ela conta um pouquinho para vocês. Atualmente, a Thaís é professora na FASU, né, Faculdades Associadas de Uberaba. Ela é professora coordenadora da estação de pesquisa da OBFOL, na FASU, e também realiza pesquisas em parceria com outras instituições, e logo, se Deus quiser, quando tudo isso acabar, já tem umas propostas aí para fazer para a Thaís, para mais uma parceria FASU-FTM. Sim, vamos lá. Thaís, então, a Thaís vai falar para nós sobre diagnose e controle de fitoviroses. É uma área bastante importante dentro da fitopatologia. Como eu falei para vocês, eu também estou aqui para aprender, porque, né, Thaís, a gente é fitopatologista, mas dentro da fitopatologia nós temos várias linhas de pesquisa, e a virologia é uma das que eu menos trabalhei. Então, é uma das que sou bem crua. Aí eu aproveito essa oportunidade também para aprender, e ao final também eu vou ter bastante perguntinha. Thaís, então, mais uma vez, muito obrigada, e eu vou agora tirar a minha imagem, e você ficar à vontade para proferir a sua palestra. Muito obrigada, tá? Fernanda, eu que agradeço você e o pessoal do grupo de estudo, NEPEF, fico muito feliz de você já chegar aí na UFTM, já fundar um grupo de estudo, já participar de um grupo de estudo, incentivando os estudantes a se aprofundarem mais nessa área tão desafiadora que é a fitopatologia. E acredito que seja uma das melhores áreas, ao meu ver, é até a melhor área dentro da agronomia. Para mim também é a melhor. Opa! E aí, hoje nós vamos falar um pouquinho sobre diagnose e controles de fitoviroses, e vocês fiquem aí à vontade para fazer perguntas ao final e darem aí o parecer de vocês sobre as diagnoses de fitoviroses. Primeiro, vamos falar um pouquinho o que é um vírus. O vírus é um dos seres mais simples que existe no mundo, porque eles são compostos apenas por um material genético, que na verdade geralmente é um DNA ou RNA, e uma capa proteica. Simples assim. Por isso os vírus são considerados aí um dos seres mais simples
que a gente conhece. Existem alguns vírus que são um pouquinho mais complexos, e aí eles possuem um envelope em volta aí do seu material genético e da sua capa protetora. Essa capa protetora aqui, vocês estão conseguindo ver meu mouse, então, né? Essa capa protetora aqui é formada por subunidades de proteína e tem a função de proteger o material genético. Alguns vírus, como o Covid agora, que está em alta, né, esse assunto, alguns vírus possuem uma capa extra, que é um envelope. Aqui, vocês estão vendo aqui que é essa capa extra, que também é formada de lipídios e proteínas, que também tem a função ali de ajudar a proteger esse material genético e também ajudar no reconhecimento do vírus em relação ao hospedeiro. Então, esse é o vírus. E aí, por eles serem muito simples, existe uma questão de, será que os vírus são considerados seres vivos ou não? Muitos pesquisadores falam que vírus não é considerado ser vivo, outros pesquisadores já falam que não, eles são considerados ser vivos. Eles não são considerados seres vivos porque, primeiro, eles não têm célula, eles são acelulares. Depois, eles são parasitas obrigatórios, eles só têm atividade dentro da célula do hospedeiro. Fora da célula do hospedeiro, os vírus não têm atividade nenhuma. Eles dependem da célula do hospedeiro para eles se replicarem, para eles fazerem novas partículas virais. Eles dependem da célula hospedeira para eles executarem funções vitais, como, por exemplo, a replicação. E os vírus também não têm informação genética para produção de energia. Então, os vírus só são o material genético mais a capa proteica. Uma vez que o vírus entra dentro da célula hospedeira, ele faz, eu brigo que ele faz a célula hospedeira de escravo, faz a célula hospedeira trabalhar para ele para fazer novas partículas virais. Por outro lado, há quem considere os vírus seres vivos, por quê? Primeiro, eles têm o seu material genético e esse material genético é utilizado para sua replicação. Eles não têm um maquinário para se replicar, mas a replicação se dá a partir do seu material genético. Então, o vírus tem o material genético, pega ali o material, as enzimas da célula hospedeira e faz as enzimas da célula hospedeira fazerem novas partículas virais. Por isso que eu falo que o vírus faz a célula hospedeira de escrava, faz a célula hospedeira fazer novas partículas virais. Os vírus, eles possuem a capacidade de se recombinar com outros vírus, que seria aí uma forma grosseira de dizer, de cruzar. Então, um vírus ali, ou dois vírus que estão presentes dentro de uma mesma célula hospedeira, eles podem se recombinar e formar ali um outro vírus. Os vírus sofrem mutação, que também é um fator evolucionário, que auxilia esses vírus aí na adaptação deles, e também os vírus possuem material genético. Então, esses são os principais pontos porque os vírus são considerados seres vivos. E aqui os principais pontos porque os vírus não são considerados seres vivos. Ao meu ver, na minha opinião, os vírus são sim considerados seres vivos, e digo mais, são considerados, na minha opinião, os seres mais evoluídos que tem na Terra, que a gente conhece. Porque eles são muito simples, eles precisam de muito pouco, eles são aí os seres mais simples e utilizam tudo que a célula hospedeira tem, energia, os ribossomos, os nucleotídeos, para fazer novas partículas virais, em seu benefício. Então, ele tem essa capacidade de fazer a célula hospedeira de escravo. Os sintomas dos vírus são muito variados, falando aí dos vírus de plantas, sintomas de todo tipo. Esses são os principais. Clorose, que é ali um clareamento mesmo das folhas, sintoma típico de virose. Bronzeamento, que é um escurecimento ali de algumas folhas ou de alguns órgãos que estão infectados com vírus. Mosaico, que também é um sintoma muito típico. Mosaico essa diferença de tonalidade de verde aqui nas folhas, sintoma típico de viroses. Variegação, ausência de clorofila ou pigmentos. Até interessante, as tulipas na Europa, na Holanda, até então, as tulipas valiam muito, até então não se sabia que quando elas apresentavam esse sintoma de variegação, que é um sintoma bonito, né, se a gente pensar em plantas ornamentais, é causado por um vírus, mas na época
o pessoal não sabia, e essas tulipas valiam muito dinheiro. Então, as tulipas que apresentavam essa variegação eram vendidas, os bulbos dela vendidos a preços aí exorbitantes. Mas, como essa planta está com vírus, ao passar do tempo, à medida que o vírus vai multiplicando nessa planta, essa planta vai produzindo cada vez menos. Então, os comerciantes ali, o comprador comprava esse bulbo, essa planta, por um valor muito alto. Com o passar do tempo, essa planta ia produzindo cada vez menos, flores menores, e aí ia perdendo o seu valor comercial. Mas eles não sabiam que era vírus. Hoje, a gente já sabe que é vírus. O sintoma aí é bonito, que elevava o valor comercial dessas plantas. Os vírus também induzem manchas cloróticas, no caso das monocotiledôneas, essas manchas cloróticas amarelas aqui, uma ausência ou deficiência de clorofila, vão seguindo o padrão das nervuras, são manchas em monocotiledôneas que geralmente seguem o padrão das nervuras. Os vírus induzem manchas de todos os tipos. Aqui a gente tem manchas circulares, manchas anelares, que pode ser no fruto, pode ser na folha, pode ser no ramo, em qualquer parte da planta. Rugosidade e encarquilhamento, que a planta, as folhas da planta, elas ficam mesmo encarquilhadas, enrugadas, elas viram ali para baixo. Isso é devido a uma multiplicação anormal dessas células das plantas, porque as células que estão infectadas com o vírus, elas não têm energia suficiente para elas multiplicarem. As células que não estão infectadas com o vírus continuam multiplicando normal, e aí essa multiplicação de células diferentes faz, então, com que a planta encarquilhe, com que forme aí bolhosidades na superfície da folha. E também os vírus podem causar necrose, que é a morte do tecido, de acordo ali com o hospedeiro e os genes de resistência que esse hospedeiro possui. Esses são os principais sintomas de viroses em plantas, mas existem outros, é claro. E existem vírus que não induzem sintoma nas plantas. Um vírus ineficaz mata seu hospedeiro. Um vírus eficiente fica com ele. Essa frase aí é de impacto na virologia, porque é uma frase muito verdadeira, tanto para vírus humanos, vírus de outros animais e para vírus de plantas também. Os vírus, por serem parasitas obrigatórios, ele não quer matar seu hospedeiro, porque uma vez que ele mata seu hospedeiro, ele está morrendo também, ele está perdendo seu escravo. Então, os vírus mais evoluídos aí ficam com seu hospedeiro a vida inteira, sem muitas vezes passando ali despercebido, sem causar nenhum tipo de sintoma. Um exemplo nosso aí dos humanos é o vírus da herpes. O vírus da herpes evoluiu com a gente aí ao longo da história. E, segundo pesquisas, mais ou menos 50% da população tem o vírus da herpes, que pode ou não se manifestar ao longo do tempo. E muita gente nem sabe que tem. Esse é um vírus muito eficiente. Então, os vírus, a tendência dele é não matar seu hospedeiro. Uma vez que ele mata seu hospedeiro, ele está morrendo também. No caso das plantas, de vírus de plantas, isso acontece com muita frequência. Esse aqui é o vírus Potatoes vírus Y, o vírus da batata. É o vírus mais comum em plantações de batata na cultivar Ágata, que também é a batata a cultivar mais plantada hoje no Brasil. Uma planta sadia, a gente observa aqui que não tem sintoma. Esses números aqui são níveis de absorbância. Nós vamos falar um pouquinho para frente sobre o teste ELISA, mas quanto maior esse número aqui, maior a quantidade de vírus. Então, avaliando aqui as plantas com média concentração de vírus, também não apresentam sintomas, e plantas com elevadas concentrações de vírus também apresentam pouquíssimo sintoma. A gente observa ali algumas manchinhas, alguma clorosezinha nessa folha, mas muito pouco. Então, a planta com altas concentrações de vírus não apresenta sintoma. Isso significa que esse vírus é muito evoluído. E para a gente, para os agrônomos, para o produtor rural, isso é um grande problema, porque mesmo a planta não apresentando sintoma de vírus, ela vai produzir menos. No caso de batata, que a reprodução é vegetativa, a gente pega o tubérculo, que também está infectado, e a gente não sabe que está infectado, porque a planta não apresenta sintoma, e aí a gente planta na próxima geração, essa planta vai produzir cada vez menos. E aí vem a problemática dos vírus. Às vezes o produtor nem sabe por que a planta está produzindo menos,
é o vírus que muitas vezes não apresenta nem sintomas. Os vírus, eles podem ser transmitidos de forma artificial e de forma natural. De forma artificial é por inoculação mecânica, nós vamos falar aí também um pouquinho mais para frente, mas é a gente colocar o vírus ali na planta sadia mesmo, e alguns vírus são transmitidos por enxertia, principalmente aqueles vírus que colonizam ou que fazem ali, que ficam dentro do sistema vascular ali das plantas. Esses vírus só são transmitidos via enxertia. E os vírus também são transmitidos de forma natural, na natureza. De forma natural, essa transmissão se dá por contato. Pensando aqui numa plantação de batata, você tem uma planta infectada, o vento faz uma folha roçar na outra, um maquinário que está passando ali na área, uma pessoa que está passando ali na área, uma folha encosta na outra, tem um pouquinho de abrasão ali entre uma folha e outra, uma folha contaminada e uma folha sadia, vai ser suficiente. Esse atritozinho, muitas vezes, é suficiente para transmitir esse vírus. Alguns fungos fitopatogênicos também são capazes de transmitir vírus. Alguns nematóides também são capazes de transmitir vírus. Algumas plantas, no caso daquelas plantas que são parasitas de outras plantas, no caso da cuscuta, fio de ovos, cabelinho de anjo, essas plantas também são capazes de transmitir viroses. Alguns vírus são transmitidos por sementes e grãos de pólen, isso é específico de cada tipo de vírus, e órgãos de propagação também, no caso da batata, no caso de toletes de cana, e também na natureza os vírus são transmitidos por insetos. Eu penso que os insetos aí são os grandes vilões das viroses, devido a levar essas viroses aí para outras áreas. Pensando nos insetos, os principais insetos transmissores de viroses são os pulgões, as cigarrinhas, as moscas brancas e as cochonilhas. Dentro dos insetos, os vírus são transmitidos de forma diferente. Existem insetos que transmitem os vírus de forma não persistente. Ou seja, o inseto vai, pica uma planta rapidinho ali, a gente fala que é picada de prova, de pulgão, só para ver se ele vai se alimentar daquela planta ou não. Essa picada rapidinho, 2, 3 segundos ali, já é suficiente para o inseto adquirir um vírus. Esse vírus fica alocado no sistema alimentar, no sistema alimentar mesmo do inseto, geralmente no estilete. E aí, esse inseto que está com o vírus no estilete vai para outra planta e fala, eu não quero me alimentar dessa planta, não. Então, eu vou para outra planta para ver se é essa planta que eu quero alimentar, e rapidinho, só nessa picada de prova também, para ver se eu quero alimentar dessa planta, essa alimentação ali rapidinha já é suficiente para transmitir o vírus. Porque esse vírus fica no estilete do inseto, associado ao estilete do inseto, esse inseto não transmite esse vírus o resto da vida. À medida que as partículas virais que estavam no estilete do inseto vão se perdendo ali com a alimentação, esse inseto para de transmitir essa virose. Então, no modo não persistente, esse inseto alimenta rapidinho, e dessa alimentação rápida, ele já é capaz de transmitir o vírus, e esse vírus não vai ser transmitido pelo resto da vida do inseto. Em algum momento, esse inseto vai perder a capacidade de transmitir essa virose. Existe relação vírus-vetor que é do tipo persistente. O inseto precisa se alimentar mais tempo ali daquela planta para conseguir adquirir esse vírus. Na verdade, esse vírus não fica no estilete do inseto, esse vírus vai para a hemolinfa desse inseto. Então, o vírus vai parasitar mesmo, colonizar esse inseto. Então, ele precisa se alimentar durante longos períodos e horas ali, dependendo do vetor, e esse inseto, para ele transmitir o vírus, ele também precisa se alimentar durante longos períodos. Mas esse inseto fica transmitindo essa virose pelo resto da vida, porque o vírus está dentro dele. Muitas vezes os vírus se multiplicam dentro do inseto vetor, e aí esse inseto fica transmitindo essa virose o resto da vida. E ainda existem casos que esse inseto, quando coloca ovos,
esses novos insetos, as ninfas, também já contêm esse vírus. E aí isso é uma grande problemática para a gente, porque todos os filhos daquele inseto ali vão estar contaminados, infectados com o vírus, vão ser capazes de transmitir esse vírus para a planta. E existe o meio termo ali entre não persistente e persistente, que é o semi-persistente. O inseto precisa alimentar durante alguns minutos para conseguir adquirir esse inseto. Esse inseto geralmente fica, para adquirir o vírus, esse vírus geralmente fica nas glândulas salivares desse inseto, e ele precisa se alimentar durante longos períodos ali para ser capaz de transmitir essa virose. Então, esses são os principais modos de transmissão das viroses, pensando nos insetos, pode ser não persistente, persistente e semi-persistente. A gente precisa conhecer muito bem o vírus, que é a nossa problemática, os insetos vetores e o tipo de transmissão das viroses para a gente saber o modo que a gente vai controlar aquele inseto. Porque existem inseticidas que não matam o inseto na hora e aí causam desorientamento nesse inseto e esse inseto começa a picar um monte de planta. Se o modo de transmissão é não persistente, nesse monte de picada de planta rápido que esse inseto está desorientado, ele vai transmitindo a virose. E aí, ao invés de você controlar a sua virose na lavoura, você pode muitas vezes piorar o seu caso de transmissão. Pensando na replicação de vírus, todo tipo de vírus, vírus de humanos, vírus de plantas, o primeiro passo ali para o vírus replicar na planta ou na célula, né, é o reconhecimento da capa proteica do vírus com a membrana da célula do hospedeiro. Os vírus, eles são muito específicos em relação ao hospedeiro. É uma interação muito específica mesmo. Então, esse reconhecimento só ocorre na célula hospedeira. Uma vez que o vírus reconheceu a célula hospedeira, esse vírus penetra dentro da célula hospedeira, ele perde a capa proteica e aí o material genético, DNA ou RNA, fica solto ali na célula. Existem vírus que se multiplicam no núcleo e aí esse material genético vai para o núcleo e existem vírus que se multiplicam no citoplasma. Esse material genético fica no citoplasma. Uma vez que esse material genético está exposto, não está mais com a capa protetora, vem a maquinaria da célula hospedeira, ribossomos, nucleotídeos da célula hospedeira e começam a fazer cópias do material genético do vírus. Então, a maquinaria, as enzimas, tudo da célula hospedeira começa a trabalhar para fazer mais material genético dos vírus. Então, o vírus vai replicar o seu material genético, vão formar ali proteínas a partir de ribossomos da célula hospedeira, essas proteínas que vão originar a capa proteica, esse vírus, então, o material genético, então, vai ser envolto, encapsulado pela capa proteica e depois esse vírus vai ser transmitido ou levado aí para outras células hospedeiras. Existem aqueles vírus que são envelopados, que eu falei que são os vírus mais chiques. No caso aí do Covid, ele é um vírus envelopado. Ele possui uma capa extra. Esse envelope, nos vírus, de um modo geral, geralmente são um pedaço ou parte da membrana da célula hospedeira. Uma vez que o vírus já tem o material genético, já está encapsulado, na hora que ele vai sair da célula hospedeira, parte da membrana da célula hospedeira sai com o vírus e aí forma o envelope do vírus para proteger ele mais contra fatores adversos e também para auxiliar depois no reconhecimento do hospedeiro. Os vírus, ao meu ver, eles são muito inteligentes. Veja bem que ele entra dentro da célula sem nada, ou com quase nada, só o material genético, e aí ele começa a fazer a célula hospedeira de escravo. Faz a célula hospedeira trabalhar para ele fazer novos vírus. A problemática dos vírus. O primeiro problema dos vírus é a identificação. Porque fungo, bactéria, é muito mais fácil a identificação. Fungo você vê estrutura, o fungo você vê esporo. Uma vez que você vê um esporo ali do fungo, um esporo de fusário, um esporo de alternária, você tem certeza qual fungo que é.
Vírus a gente não consegue ver no microscópio óptico, a gente não consegue ver sinal do vírus. Então, esse é a grande problemática ali dos vírus, é identificar com clareza qual vírus que está infectando a planta, e se é vírus, porque no caso, existem aí algumas viroses, sintomas de virose, no caso do espiroplasma ali do milho, que muitas vezes esse sintoma é confundido com deficiência nutricional. E ainda existe o problema de plantas que estão infectadas com vírus e não apresentam sintoma, como o caso da batata ágata e alguns isolados do PVY. Mas mesmo a planta não apresentando sintomas ou apresentando poucos sintomas, esse vírus que está presente na planta causa uma degeneração. Essa planta vai produzir cada vez menos à medida que o vírus vai colonizando ali o seu hospedeiro. E aí, a diagnose da virose é de grande importância para a gente conseguir fazer o controle correto. Uma vez que você sabe que na sua lavoura tem um vírus, aquilo ali é um vírus mesmo e não uma doença causada por um fator abiótico ou outro patógeno, é tal vírus, eu sei qual vírus que é, eu vou saber também qual hospedeiro, qual o vetor dele. Aí eu vou saber como que eu vou controlar esse vetor, quais são outras plantas hospedeiras, quais são outras fontes de inóculo. Então, o meu manejo das doenças viróticas depende da diagnose, depende de eu saber qual vírus que é. Muitas vezes, apenas o sintoma da virose, muitas vezes, apenas o sintoma não é suficiente para a gente fazer uma diagnose precisa, então a gente precisa mandar essas amostras para laboratório. Em laboratório, procede-se, então, análises sintomatológicas, microscopia eletrônica, métodos sorológicos e métodos moleculares. Primeiro passo, observar os sintomas no campo, acha que é virose, está em dúvida do que é, coleta essas amostras de planta, folhas mesmo, e aí lembrando que essa folha não pode estar morta, a folha ainda tem que estar viva, então muitas vezes a gente precisa, dependendo da distância, da temperatura, a gente precisa colocar essas folhas dentro de caixinhas de isopor, com gelo, para manter ali a folha viva, coleta a amostra e manda para o laboratório. Dependendo do hospedeiro, dependendo da suspeita, no laboratório vai se proceder testes biológicos, testes sorológicos ou testes moleculares. E, em alguns casos, procede-se os 3 testes para ter certeza que é aquela virose mesmo. Nos testes biológicos, os principais testes biológicos aí são sintomas típicos de vírus em plantas hospedeiras já conhecidas. Um exemplo é o caso do PVY, também o PVY ele tem vários variantes, é a mesma espécie, mas eles se diferenciam muito, e aí a gente usa cultivares específicas de fumo, de tabaco, para inocular o vírus. Uma vez que, por exemplo, o vírus não causa sintoma de necrose, o PVY não causa sintoma de necrose nas plantas de fumo, eu sei que ele é o PVY comum. Se ele causa sintomas de necrose na planta de fumo, eu sei que esse PVY pertence à estirpe necrótica, ou então a outras estirpes ali, o ILGA. Então, a gente utiliza espécies de plantas que a gente sabe ou espera uma reação daquele vírus, para saber ali qual vírus que é. E ainda existe o teste de gama de hospedeiros, aí você usa muitas outras espécies de plantas, avaliando o sintoma daquela virose nessas outras espécies de plantas, para saber aí qual vírus que é. Para fazer essa inoculação, para colocar esse vírus na planta, a gente faz a inoculação mecânica, que é muito simples. O primeiro passo é você ter a folha doente, a folha viva, a folha não pode estar morta. Lembrando que o vírus é um parasita obrigatório, se o tecido da planta já estiver morto, o vírus também já vai estar morto ou já vai estar inativo dentro desse tecido. Então, o primeiro passo, pegar o tecido da folha viva, macerar num almofariz, num cadinho mesmo, colocar uma solução tampão ali que mantém o vírus estável e pronto, passar esse vírus na planta.
Os vírus, diferentemente dos fungos, os fungos conseguem fazer força, né, por penetração ativa, os fungos conseguem fazer força e entrar na planta. Os vírus não. Os vírus precisam ser colocados dentro da planta. Ele é colocado dentro da planta a partir de machucado na planta, a partir de ferimento ou a partir de inseto. Nesse caso da inoculação mecânica, a gente usa o carborundo, que é um abrasivo, uma areinha fininha. Na verdade, ele é um pozinho mesmo de grafite, um pozinho de grafite bem fininho. A gente pulveriza ali sobre as folhas, pega aquela solução que tinha o vírus com a mão mesmo, porque os vírus são muito específicos em relação ao hospedeiro. O vírus da planta não vai me infectar, eu não preciso ter esse medo. Pego o vírus ali com a mão mesmo e passo na planta. Fazendo esse movimento, eu passando o vírus na planta, só o meu toque ali na planta é suficiente para causar danos ali na areinha que eu coloquei na planta, vai causar pequenos machucados ali naquela planta e o vírus vai ser capaz de entrar. Depois eu lavo. Esses machucados que eu causei pelo carborundo geralmente são invisíveis a olho nu, e depois é só eu esperar o sintoma de virose. Aí depende ali do vírus, de condições ambientais, mas geralmente de 2 a 21 dias eu já consigo ver sintomas desse vírus nessa planta. Então, a inoculação mecânica é muito simples. Os vírus, aqui são exemplos de vírus de tomate. Pego, então, esse vírus, que eu não sei qual vírus que é, inoculo em plantas hospedeiras e observo o sintoma. A partir do sintoma que esse vírus causou nessas plantas hospedeiras, eu sei qual vírus que é. Então, esse aí são os testes biológicos para a gente saber qual vírus que é. Pouco utilizado em laboratório de rotina, porque demora em 21 dias. Imagina eu esperar 21 dias para lançar um resultado. Então, não é muito utilizado. Existe um site que chama DPV Web, Description of Plant Virus. Esse site, DPV Web, tem aí um site específico de doenças de vírus de plantas e fala, então, o vírus e a planta hospedeira, os sintomas aí que esse vírus causa nas plantas hospedeiras, tem informação relevante referente ao vetor. Então, é um site muito importante aí para quem quer saber mais sobre alguma doença específica, algum vírus específico de plantas. Existe também a microscopia eletrônica, que pode ser utilizada para diagnose de viroses, mas não é muito utilizada em laboratórios, né, rotineiramente, porque, primeiro, o microscópio eletrônico custa caro e gasta pessoal, né, treinado para trabalhar com esse material, e também os protocolos nem sempre são protocolos muito fáceis, varia de vírus para vírus. Mas uma vez que você tem tudo certo ali, o microscópio, os protocolos, você tira a foto, você olha no microscópio, você consegue saber qual o vírus que é pelo tipo de vírus. Esses aqui são vírus do tomateiro. Observem, por exemplo, que o PVY é um vírus grande, a partícula do vírus é uma partícula grande e flexuosa, a gente fala que ela é uma partícula mole. A gente olha aqui nessa imagem, a gente vê que ela é molenga. Já o TMV, que também é um outro vírus de tomateiro, ele é compridão também, mas ele é uma partícula dura, uma partícula rígida. Então, de acordo com o tamanho da partícula, de acordo com o tipo de partícula, a gente consegue saber qual vírus que é. Existem também alguns vírus que causam modificações ali na célula, no caso aqui o PVY, que causa esse sinal, né, de catavento, no núcleo das células. Muitas vezes a gente consegue ver ali no microscópio óptico, mas necessita também de pessoal bem treinado para conseguir ver essas modificações aí na célula do hospedeiro. O teste hoje que é mais utilizado para diagnose de viroses são os testes sorológicos, tanto de diagnose de vírus para humanos, como diagnose de vírus para plantas. A Covid, né, tá na moda, aí a gente fala, eu fiz teste do Covid. A primeira coisa que a gente fala, qual teste, o sorológico ou o molecular? Porque o sorológico é o que é mais utilizado rotineiramente para vírus de humanos e de plantas também. Ele, às vezes, demora
ele pode dar falso positivo ou falso negativo, de acordo com o sistema imunológico da pessoa. No caso das plantas, as plantas não têm sistema imunológico, e aí esse teste é um pouco diferente por causa disso, porque não precisa esperar a resposta imunológica da planta, porque a planta não tem resposta imunológica. Então, a diferença de testes sorológicos em humanos e animais é justamente porque as plantas não possuem sistema imunológico. Esses testes sorológicos, o ELISA, é o mais utilizado, baseado, então, num ensaios imunoenzimáticos, baseado no antígeno, anticorpo. O antígeno aqui é o vírus, e o anticorpo é produzido aí por animais. Anticorpo é uma reação das células de animais que vão reagir àquele vírus, baseado na capa proteica do vírus. Então, o anticorpo é produzido por animal, e o anticorpo é uma enzima, né, que vai reconhecer a capa proteica do vírus. Problemática: planta não produz anticorpo. Então, como que a gente produz anticorpo de vírus de plantas? A gente coloca o vírus de plantas em animais. Geralmente, coelho, cabra, muito utilizado, rato. Esse vírus de planta não infecta, não causa dano nesses animais. Só que o animal não sabe, o sistema imunológico dele não sabe. E o sistema imunológico desse animal começa a produzir anticorpo para atacar esse vírus. Então, esse animal produz anticorpo, a gente separa esse anticorpo desse animal, e aí a gente tem a produção de anticorpo. A gente compra pela internet esses anticorpos de acordo com o vírus. Então, você não tem um anticorpo para vírus em geral. Você tem um anticorpo para determinados vírus específicos de plantas ou de animais. Uma vez que a gente tem esse anticorpo, a gente vai fazer aí os métodos sorológicos. Existe um método de dupla difusão em gel, não é muito utilizado em laboratórios, pelo menos na minha realidade, no laboratório que eu trabalhava, não era utilizado. Faz um gel de agarose, tipo uma gelatina mesmo, faz uns pocinhos nessa gelatina, coloca o anticorpo no pocinho e coloca também as amostras do tecido vegetal nesses pocinhos. O anticorpo vai andar, ele vai ser puxado ali pelo vírus. Então, o tecido vegetal que foi colocado aqui, que tem o vírus, o anticorpo vai caminhar em relação a esse vírus e vai formar aqui um precipitado nesse gel. Formou o precipitado, nesse caso aqui, a amostra 5 e 6, por exemplo, são amostras que têm viroses. A amostra 4 não formou o precipitado e não tem virose. Mas vamos para o teste que é mais utilizado em laboratório, para humano, para planta, que é o teste ELISA. O teste ELISA, utilizado para detectar COVID, utilizado para detectar HIV, todas as doenças viróticas de humanos e de plantas também, esse teste é utilizado. E o princípio desse teste é o mesmo para humanos e plantas. O primeiro passo, mostrar aqui para vocês, é a plaquinha ELISA, que a gente precisa ter essas plaquinhas. Eu mostrei uma foto aqui, mas aqui para vocês verem o tamanho dessa placa, ela tem 96 pocinhos, essa placa a gente compra, vocês não vão conseguir ver, mas aqui dentro de cada um desses pocinhos, eles têm umas ranhuras, que faz com que o vírus ou tecido vegetal fique grudado ali. Então, a partir dessa placa ELISA, a gente faz o teste ELISA. Primeiro, coloca ali o tecido vegetal ou sangue, né, dependendo ali do objetivo da nossa amostra. O tecido vegetal, a folha é amassada e colocada aí nesse pocinho. Cada pocinho desse é suficiente para fazer uma amostra. Então, numa placa ELISA, um teste ELISA, a gente consegue fazer 96 amostras de uma única vez. Por isso que ele é muito utilizado, ele é rápido. Rápido, e a gente consegue fazer muitas amostras de uma vez só. Coloque, então, o tecido vegetal dentro de cada uma desses pocinhos da placa, e se aquele tecido vegetal tem o vírus vai ficar grudado ali. Então, aqui, ó, a gente vê essas bolinhas aqui grudadas, que é o antígeno, que é o vírus, que ficou grudado no pocinho.
Se não tem vírus, não vai ficar nada grudado naquele pocinho. Aí depois a gente lava esse pocinho para tirar o excesso de tecido vegetal e aí coloca o anticorpo específico. Eu acho que é o vírus, por exemplo, PVY da batata, então eu coloco o anticorpo para PVY. Colocando o anticorpo para o vírus que eu estou fazendo o teste, se é COVID, vou colocar o anticorpo do COVID, se é HIV, vou colocar o anticorpo do HIV. Então, coloco o anticorpo específico. Se tem aquele vírus, o anticorpo vai ligar naquele vírus. Aqui, o meu vírus que está grudado dentro desse pocinho. Coloco o anticorpo reconhece a capa proteica do vírus e o anticorpo fica grudado ali naquele vírus. Depois eu venho com o segundo anticorpo, um anticorpo que brilha. Ele tem uma enzima que ela brilha mesmo. Aí, esse outro anticorpo reconhece esse anticorpo aqui, gruda aqui nesse anticorpo, no primeiro anticorpo. O segundo anticorpo complementar gruda no primeiro anticorpo. Se ele grudou, vai dar uma luzinha, vai dar uma reação ali nesse substrato, uma reação enzimática, e dá a coloração amarela ou azul, dependendo da enzima que eu estou utilizando. Tendo a coloração nessa placa ELISA, coloco ela numa leitora de placa, no espectrofotômetro. Essa leitora de placa incide luz aqui sobre esses pocinhos e capta a luz aqui em cima nesse pocinho. Quando ela incide luz, quando ela vai captar a luz aqui em cima, se esse pocinho está muito amarelo, ela capta pouca luz. Se esse pocinho está muito amarelo, significa que tem muito vírus naquela amostra. E aí essa amostra dá positiva. Se essa amostra é negativa, não tem o vírus aqui. O segundo anticorpo não grudou, porque não tem. O primeiro anticorpo não grudou, porque não tem vírus. O segundo anticorpo não vai grudar, porque não tem o primeiro anticorpo. O pocinho fica transparente, passa muita luz, capta muita luz aqui em cima, e aí a amostra é negativa, ou tem pouco vírus. Então, quanto mais colorido, quanto mais a coloração mais forte nesses pocinhos, maior a quantidade de vírus. Esse é o teste ELISA. Esse que eu falei aqui é o ELISA indireto, aí varia de vírus para vírus, de laboratório para laboratório, e existem variações desse teste ELISA. Tem o teste direto, que é o mais simples, que o vírus fica grudado na placa, e aí você já tem um anticorpo com o substrato que brilha. Um anticorpo com aquele substrato faz brilhar, detecta. Existe o ELISA indireto, que foi esse que eu expliquei aqui. O vírus fica grudado na placa, você vem com o anticorpo para aquele vírus e você vem também depois com o segundo anticorpo que vai brilhar, que tem a enzima que brilha. E existe também o ELISA sanduíche, ou das ELISA, que primeiro você coloca um anticorpo que fica grudado na placa. Aí depois você vem com a sua amostra e se tem o vírus fica capturado, fica grudado nesse anticorpo, e aí depois você vem com outros 2 anticorpos aqui, ó. Então, o primeiro anticorpo fica grudado na placa, o vírus fica grudado nesse anticorpo, o segundo anticorpo gruda no vírus, e o terceiro anticorpo, que tem a enzima que brilha, gruda no segundo anticorpo. Então, esse aí é o teste ELISA, que é o teste mais utilizado em laboratórios aí, rotineiramente em laboratórios de diagnose de vírus, para todos os tipos de vírus, independente se é de células humanas, animais ou vegetais. Bem, existe também os testes moleculares, que também estão sendo utilizados cada vez mais. No caso do COVID, também está na moda. E esses testes moleculares, eles são muito mais precisos. Primeiro, ele é preciso porque ele é baseado no genoma do vírus. O teste ELISA é baseado na capa proteica. E aí, se esse vírus sofreu uma mutação em algum local aqui dessa capa proteica, o anticorpo não vai grudar, ele não vai reconhecer com o anticorpo. Então, pode não dar resultado. Agora, baseado no DNA do vírus, no genoma DNA ou RNA, sofrendo ali alguma mutação, geralmente o
esses testes moleculares conseguem capturar o vírus, conseguem detectar o vírus. Além disso, esses testes moleculares detectam vírus mesmo em concentrações muito pequenas. Por isso que, hoje em dia, para teste de COVID, dá preferência para o teste molecular, porque ele, mesmo tendo muito pouquinho do vírus, às vezes que o vírus não está nem multiplicando ainda na célula hospedeira, os testes moleculares conseguem detectar. O teste molecular, ele é simples, rápido também, mas um pouquinho mais caro do que o teste ELISA, porque ele tem que ser feito amostra por amostra. Ele é baseado no primer. O primer é um complemento do genoma do vírus. Então, veja bem que para todos esses testes de vírus, eu preciso saber ou ter uma suspeita de qual vírus que eu acho que está acontecendo, que está presente ali na minha amostra. Então, se eu acho, por exemplo, que é o PVY, eu vou utilizar primers complementares ao genoma do PVY. Então, esse primer meu é um primer complementar ao genoma, às bases nucleotídicas do genoma. Uma vez, então, eu coloco num tubinho Eppendorf o primer que eu acho, do vírus que eu acho que é, o material genético, DNA ou RNA já extraído do meu tecido vegetal. Eu coloco também nucleotídeos, que são bases, né, as bases nitrogenadas, A, T, G, C, que vai formar novo DNA. O teste molecular, eu vou formar novos fragmentos de DNA ou RNA baseado no genoma do vírus, no fragmento do vírus. Tem ataque polimerase, que é a que vai formando ali o DNA, pronto, mistura isso tudo, coloco dentro de um termociclador, ele vai variar a temperatura, faz um rolo lá dentro, e no final, se tem meu vírus ali, eu vou ter um monte de cópia do meu vírus. Na verdade, esse primer aqui anela no genoma do vírus, e aí ataque polimerase vem colocando o resto de nucleotídeos aqui, ó. Ele gruda e aí ataque polimerase vem completando A, T, G, C, A, T, T. E aí, no final do meu ciclo, eu tenho um monte de fragmentos aqui, ó, de DNA do meu vírus. E esse fragmento é do tamanho dos primers que eu coloquei aqui, ó. Então, se eu tenho 2 primers, eu coloquei cada um num pedaço do genoma do vírus, num pedaço ali de 1000 nucleotídeos. No final do meu teste de PCR, eu vou ter vários fragmentos de DNA de 1000 nucleotídeos. Tendo essa amostra, coloco num gel de agarose, também uma gelatina. Nesse gel de agarose, em cada buraquinho desse aqui, eu coloco a minha amostra do PCR, que saiu ali essa minha amostra aqui, cheia de fragmentos de DNA, ou não, porque se não tiver o vírus, o primer não gruda aqui, e aí não forma mais material genético. Coloco, pipeto essas amostras aqui, coloco numa carga elétrica, a carga elétrica vai rodando aqui do positivo para o negativo, empurrando esse material genético nessa gelatina, esse material genético vai sendo empurrado nessa gelatina, depois eu tiro uma foto disso. E aí eu consigo ver o DNA nesse gel. Aqui, ó, mostrando para vocês, é o DNA de amostras positivas, que é um monte de DNA daquele tamanho ali que eu fiz, de 1000 nucleotídeos, que é o tamanho dos meus primers aqui que eu utilizei. Eu tenho, então, 3 amostras positivas e aqui o resto, amostra negativa. Simples assim. Esse métodos moleculares, eles detectam pequenas quantidades de vírus na planta ou no animal, eles são muito mais específicos e um pouquinho mais caros do que os testes sorológicos. Também são muito utilizados em laboratórios rotineiros. Para vocês terem noção, isso tem uns 5 anos, eu não sei os valores agora, mas há 5 anos atrás, cada amostra no teste ELISA era R$ 3,50, R$ 4 a amostra de plantas, né? E amostras de molecular, na época, se não me engano, era R$ 15. E aí a gente fazia, hoje em dia já deve estar muito mais barato, a gente fazia testes moleculares para vírus que às vezes a gente não sabia qual vírus que era. E aí o teste molecular, ele te dá uma precisão
Ele é bem mais preciso. Existe ainda o teste molecular baseado nesse mesmo princípio ali do primer, que vai reconhecer um pedaço do genoma do vírus, que é a hibridização de sondas de DNA, pouco utilizado em testes rotineiros de laboratório, mas existem aí algumas pesquisas tentando desenvolver testes baseados em hibridização de sonda para a gente levar para campo. Leva o kitzinho e aí macera a amostra ali, e aí o teste de hibridização de sonda já te dá se é positivo ou negativo para aquele vírus. O primer reconhece, então, esse primer meu é uma sequência complementar ao genoma do meu vírus, ele reconhece, então, se tem o vírus ali, gruda ali no material genético do vírus, grudando, ele é marcado com alguma coisa que brilha, ou um fósforo 32 que é radioativo, e aí deu a marcação, a gente sabe que tem o vírus. Não deu a marcação, é porque o primer não reconheceu uma sequência complementar àquele genoma, e aí não tem o vírus. Tanto o teste de PCR quanto o teste de hibridação de sonda, os testes moleculares, a gente precisa conhecer o vírus, conhecer o genoma do vírus, para a gente ter o primer, que é o iniciador que vai iniciar a minha reação, que é complementar ao genoma do vírus. Se eu não conheço o genoma do vírus, eu não tenho como fazer aí esse primer. A diagnose correta, ela é fundamental para o manejo eficiente. Primeiro, se eu sei qual vírus que existem variações ali, mesmo dentro da espécie de vírus, de estirpes de vírus, a gente precisa saber qual estirpe que qual vírus que para eu escolher uma cultivar resistente àquele vírus ou àquela estirpe específica. Se eu sei qual vírus que eu vou conseguir controlar o meu vetor. Se eu sei qual vírus que eu vou conseguir controlar fontes de inóculo, que podem ser plantas silvestres, plantas daninhas, que também podem estar presentes ali no meu campo de produção, servindo como fonte de inóculo, servindo como local para o vírus estar. E lembrando que não existe viricida. Uma vez que a minha planta está infectada com vírus, não tem nada que eu possa fazer para tirar o vírus ali daquela planta. A não ser em casos ali muito específicos. Mas, de um modo geral, a nível de campo, não tem viricida. A planta está contaminada com vírus, você vai ver ali, dependendo do vírus, dependendo da planta. Se você vai conseguir manejar essa planta para ela ter uma maior durabilidade, continuar produzindo, ou então você vai ter que eliminar essa planta do campo. Jogar um produto para eliminar o vírus da planta, nós ainda não temos esse produto. Falando aqui o que interessa para a gente de duas culturas importantes para a nossa região, que é a soja e a cana-de-açúcar. As viroses em soja. Já foram descritas hoje 34 viroses em soja no mundo. No Brasil, só 14 desses vírus já foram encontrados em lavouras de soja. As viroses são preocupações, sim, em lavouras de soja. Aqui é uma reportagem da revista Cultivar, falando que vírus da soja, viroses respondem por perdas significativas na lavoura e devem ser controladas para manter a produção em nível rentável. Uma foto da queima do broto de soja e, pensando nessas viroses de soja, eu vou falar nas duas principais, que é o mosaico comum da soja e a necrose da haste da soja. O mosaico comum da soja pode causar perdas aí que variam de 30% a 80%, dependendo da cultivar, dependendo da presença do vetor no campo. Esse vírus causa o sintoma de encarquilhamento, as folhas ficam encarquilhadas, ficam com bolhas aqui na superfície da folha, ficam com diferença de coloração ali de verde, que são manchas cloróticas. Essa virose é transmitida por pulgões e também por sementes contaminadas. Esse vírus causa as mancha chocolate, mancha café nas sementes. Então, muitas plantas contaminadas, esse vírus consegue passar para as sementes e as sementes apresentam essas manchas de coloração marrom escuro. Essas sementes estão contaminadas e vão originar plantas contaminadas, que vão servir como fonte de inóculo para o inseto, ali para o pulgão, vir se alimentar daquela planta que está infectada com o vírus e transmitir o vírus para outra planta que é saudável. Hoje, o controle dessa virose, do mosaico comum da soja, é feito a partir de cultivares resistentes,
controle do vetor e, obviamente, o uso de sementes sadias, né? Que se a gente já leva a semente contaminada para o campo, não tem muita coisa que a gente pode fazer. A necrose da haste da soja, uma das causas da soja louca, transmitida pela mosca branca, causa esse sintoma de necrose mesmo no tecido vascular dessas plantas, principalmente ali nas hastes, e aí a planta morre. Veja bem que esse sintoma de necrose da haste pode ser causado também por outros patógenos, nematóides, alguns fungos. Então, nem sempre toda necrose da haste da soja é causada por vírus. Esse vírus específico causa sintoma de necrose da haste. Hoje, a gente controla esse vírus a partir de vetor, controlando a mosca branca nas lavouras e também o uso de cultivares resistentes. As principais viroses aí da soja são controladas a partir do uso de cultivares resistentes, mas outras doenças que são mais preocupantes ali, acaba que cultivares são desenvolvidos para controlar outras doenças e muitas vezes a gente esquece dessas doenças viróticas. Um exemplo é a BRS Gol 7560, que é uma cultivar de soja da Embrapa, tolerante à ferrugem asiática da soja. Opa, que bom, ela é tolerante à ferrugem asiática da soja, ela é utilizada para o manejo da ferrugem da soja, mas ela é susceptível ao mosaico comum da soja e também moderadamente resistente o vírus da necrose da haste, moderadamente resistente. O vírus vai infectar aquela planta, mas a planta não vai apresentar o sintoma de necrose. Então, o melhoramento vegetal, às vezes, se preocupa, algumas cultivares aí têm uma preocupação com as doenças que estão mais na moda, que são mais preocupantes a nível do produtor, e muitas vezes a gente esquece das viroses, que não tem controle. A ferrugem, bem ou mal, a gente ainda entra com fungicidas, com focos aí que consegue controlar bem a ferrugem. O vírus não. Uma vez que essa planta está infectada, não tem muita coisa que você pode fazer. É sentar e chorar que o prejuízo está vindo. Falando da cana-de-açúcar, a cana-de-açúcar ainda, as viroses em cana ainda são muito mais preocupantes do que viroses em soja, porque pelo modo de propagação da cana vegetativo, que também leva a virose, e também pelo sistema de cultivo. A cana é semi-perene, fica aí no campo 5 anos em média, então uma planta de cana infectada, ela vai produzindo cada vez menos, e aí vai causar esses prejuízos ali para você, que aquela planta não vai produzir nesses 5 anos o que você esperava. A virose mais comum na soja, que causou aí grandes epidemias e grandes prejuízos para a gente aqui no Brasil, é o Sugarcane Mosaic Virus, é o mosaico comum da cana-de-açúcar. Ele foi detectado no Brasil no início do século XX, em 1922 especificamente, foi quando essa virose chegou aqui no Brasil, possivelmente a partir de toletes de canas contaminados com esse vírus vindo da Argentina. E, na época, no ano que esse vírus foi detectado aqui no Brasil, o Brasil produzia 1.250.000 sacas de açúcar e 6 milhões de litros de álcool. 3 anos depois, essa virose se alastrou, ela é transmitida por pulgões, então, aquele tolete contaminado, o pulgão se alimentou ali, foi contaminando outras plantas. 3 anos depois da detecção dessa virose no campo, o Brasil estava produzindo só 220.000 sacas de açúcar e só 2 milhões de litros de álcool, devido a essa virose. E aí a solução foi buscar cultivares resistentes. Os vírus, as doenças viróticas andam de mãos dadas ali com o melhoramento genético. Uma vez que a gente não tem produto para controlar o vírus, a gente tem que utilizar a genética ali a nosso favor. E aí, a solução para o controle dessa virose que causa esse sintoma de mosaico nas plantas de cana-de-açúcar foi a substituição das canas nobres por canas híbridas. Hoje, todas as nossas plantações de canas comerciais do Brasil são cultivares híbridas que são resistentes a essa virose. Resistentes. O vírus não consegue infectar essa planta. Mas os vírus, eles são seres vivos, ao meu ver, eles sofrem mutação, isso é comprovado cientificamente, e eles evoluem a partir dessa mutação. Esse vírus da cana-de-açúcar, já foram detectadas 14 linhagens diferentes desse vírus, então eles
são muito diferentes e existe a possibilidade desse vírus aí quebrar essa resistência nesses cultivares híbridos nossos. Então, a gente tem que ficar sempre de olho, principalmente controlando o inseto vetor, que são ali pulgões, o pulgão da cana-de-açúcar é um inseto vetor dessa virose, para a gente manter essa resistência por mais tempo aí que a gente conseguir. O amarelinho da cana-de-açúcar é uma virose mais recente, foi detectada aqui no Brasil na década de 90, causada pelo vírus Sugarcane Yellow Leaf Virus, transmitido também por afídeos, por pulgões, o pulgão da cana-de-açúcar também transmite essa virose. Esse vírus amarelinho da cana-de-açúcar chegou a causar perdas na produção de até 40%, e aí a gente, mais uma vez, buscou a solução em cultivares resistentes. A gente precisou substituir as nossas cultivares, que eram muitas vezes mais produtivas, por cultivares menos produtivas, mais resistentes a essa virose. E aí essa foi a solução que a gente encontrou para controlar essa virose da cana-de-açúcar. Controle do vetor, uso de variedades resistentes e, principalmente, o uso de mudas sadias. Pelo método de propagação vegetativo da cana-de-açúcar, o uso de mudas sadias é fundamental para a gente não implantar o vírus já no começo da lavoura. Existe ainda uma outra ameaça na cana-de-açúcar para a gente aqui no Brasil, que é o Fig Disease Virus. Esse vírus pode causar perdas de até 50% em cana-planta e até 100% em cana-soca. Ele já foi detectado em todas as regiões, aí, nas principais regiões do mundo, produtoras de cana-de-açúcar. Ásia, África, Austrália, Oceania, mas não foi detectado aqui no Brasil. Graças a Deus, vamos manter assim. Então, por isso é muito importante o tráfego de material vegetal precisa ser muito bem indexado, para a gente não trazer esse vírus de outras regiões para cá. E isso agora me lembrou esse caso dessas sementes que estão chegando aqui no Brasil, vindas de outros lugares aí do mundo, chegando misteriosamente para as pessoas que não pediram sementes, e essas sementes podem estar contaminadas com patógenos, com insetos. Isso é uma problemática muito grande para a gente, e causar aí prejuízos para a gente. Essa virose, por exemplo, ela é transmitida por essa cigarrinha que também, graças a Deus, ainda não foi detectada, encontrada aqui no Brasil, mas a gente precisa ficar de olho, porque essa cigarrinha já foi encontrada na Colômbia e no Equador. Então, essa praga, tanto o inseto quanto o vírus, esse vírus causa um sintoma ali de uma verruga mesmo, um levantamento aqui da folha da cana-de-açúcar, uma bolhosidade de sintomas geralmente amarelos e redução na produção. Essa praga é uma praga quarentenária do Brasil, então ainda não foi encontrada no Brasil, e vamos manter assim por maior tempo que a gente conseguir, evitar trazer pragas e patógenos aqui para o Brasil. Bem, na cana-de-açúcar, o diagnóstico de doenças viróticas baseado apenas em sintomas não é confiável, uma vez que muitas variedades assintomáticas testam positivos, e a principal forma de disseminação dessas doenças são a partir de toletes infectados. O uso de mudas sadias é fundamental. Lembrando, mais uma vez, que o controle de doenças viróticas não existe viricida e, mais uma vez, é melhor prevenir do que remediar, visto que a gente não possui nenhum viricida para matar a planta. No controle de doenças viróticas, a prevenção ainda é o melhor método de controle. Pessoal, falei muito, desculpa aí, passei um pouquinho do tempo, mas vamos abrir para as perguntas agora. Fernanda, te passo a palavra mais uma vez. Tranquilo, Thaís. Quando a gente gosta do assunto, a gente começa a falar, a gente acaba se empolgando, né? É o assunto da minha vida, desculpa. Faz parte. Não, tudo bem, tá tranquilo. Então, vamos lá. Vou começar pelas perguntas e, ao final, a gente te agradece mais uma vez, tá? Thaís, a Morgana Jimenez, primeiramente, né, tem o pessoal aqui agradecendo pela palestra, excelente palestra, mas aí depois vou te mandar, você ver o chat para você ler aí direitinho. Tá. Se ficar confuso, você me fala que eu repito a pergunta. Tá. A Morgana faz a seguinte pergunta.
Qual dica você tem para os profissionais que não possuem muita experiência na área de virose para conseguir identificar em campo a presença de vírus, uma vez que os sintomas são parecidos com problemas abióticos, como foi dito? São parecidos com problemas abióticos e alguns não mostram, né, sintomas. Eu falo que é ter um olho muito clínico, é olhar com atenção ali para a planta. Por exemplo, o mosaico, que é um sintoma muito comum de doenças viróticas, você tem que olhar com atenção para aquela planta. Eu falo que você tem que namorar a planta. A diferença de sintomas viróticos para as doenças abióticas é observar ali no campo, né? Geralmente, doenças abióticas dão em todas as plantas. As doenças viróticas, você vai ver a evolução dessa planta no campo, ela vai começar em uma planta, essa planta vai piorando os sintomas. Doença abiótica é de um dia para o outro, que você já vê o sintoma. Num modo geral, ali no campo, o campo inteiro geralmente fica com o sintoma da doença abiótica, enquanto do vírus, geralmente, quando os vírus são transmitidos por insetos, você vai ter problemas pontuais. E a evolução dos sintomas é uma coisa que precisa ser observada. Doença abiótica é de um dia para o outro, já aparecem sintomas. Doenças viróticas, você vai ver a evolução dos sintomas. Eu penso que esses dois aí são as principais características para a gente distinguir sintomas de viroses e sintomas abióticos. Thaís, antes de passar para a próxima, o pessoal mandou um recadinho aqui, se você pode parar a apresentação para poder a gente poder ver todo ver mundo melhor. Posso. Aí, ótimo. Desculpa. A Maria Eduarda, ela pergunta, sabendo que os vírus são organismos, né, bastante evoluídos, na sua opinião, por que ainda não é tão eficiente, ou não tem, na verdade, né, métodos de controle químico, como, por exemplo, os fungicidas para os fungos? Por que o povo ainda não pensou em estudar isso? Primeiro, o vírus está dentro da célula hospedeira e a relação dele com a célula hospedeira é muito íntima. Se a gente pensar para humanos, até para humanos é difícil, a gente não tem um viricida que mata o vírus. Para humanos, a gente tem produtos, medicamentos aí, que vão reduzir, por exemplo, o reconhecimento do vírus com vetor, que vão reduzir ali a multiplicação desse vírus, mas não tem um produto que mata o vírus, ele é só material genético. Se você tiver um produto que vai degradar o material genético do vírus, vai degradar o material genético da planta também. Então, esse é o grande problema. E, para humanos, o que a gente utiliza? Tá com gripe, tá com dengue, a gente não toma remédio para matar a dengue, a gente toma remédio para se sentir melhor. Então, nem para humanos a gente não tem viricida, justamente pelo material genético dele. Se a gente tem um viricida que vai matar o material genético dele, vai matar o material genético do hospedeiro também. Esse é o grande problema das doenças viróticas. Nesse sentido, Thaís, eu sempre tive essa dúvida em relação à pré-imunização. Sim. Eu ia falar dela, mas não deu tempo. A pré-imunização funciona quando a gente coloca um vírus fraco, vamos falar de planta, né? Coloca um vírus fraco na planta. Então, essa planta está infectada com um vírus fraco. Não vai causar sintoma, não vai causar perda de produção, mas o vírus está lá. Uma hora que chega um outro vírus mais forte, esse vírus fraco que está lá dentro da célula da planta não deixa o vírus forte perder a capa proteica. E aí, novos materiais genéticos desse vírus não vão ser formados, ele não vai replicar. É assim que funciona. Só que, para a gente fazer a pré-imunização, primeiro, a gente tem que ter um vírus fraco, capaz de proteger a planta desse outro tipo forte. E aí, muitas vezes, a gente não tem esse vírus fraco. A gente tem hoje para citros, que funciona muito bem, por a gente ter achado um vírus fraco que protege a planta e também pelo método de reprodução, né, das plantas de citros, a partir de mudas, de borbulhas. Essas borbulhas já são levadas ali para o campo infectadas com a estirpe fraca. E para a citricultura funciona bem. Para outras culturas a gente ainda não achou esse vírus fraco ou ainda não achamos o melhor método de inoculação desse vírus. Thaís, uma outra dúvida minha também nesse mesmo sentido. Você acha não, né? Você
lê aí bastante, estuda bastante. Esses vírus fracos que a gente utiliza para imunização, corre o risco de sofrer alguma mutação e ele causar algum problema para a planta? O risco corre, né? Mas veja bem que a evolução do vírus é para ele não causar problema. Entende? Mutação pode sempre acontecer, mas a pré-imunização na citricultura tem sido utilizada desde a década de 80 e nunca tivemos nenhum problema, nem a planta ali sofrendo algum estresse ambiental. Será que esse vírus vai causar problema nela? Então, não é observado esse tipo de problema dessas estirpes fracas. Ele evoluiu para não causar problema nessa planta. Mas certo. Eu não vou te falar que não pode acontecer. Mutação, aquilo ali a gente não controla. Aguardemos cenas dos próximos capítulos, assim como o Covid. A Bárbara Venâncio, o tempo de identificação, quando levado ao laboratório, é seguro? Pensando que no caso de uma bactéria, por exemplo, pode em pouco tempo matar a planta, sendo necessária uma diagnose rápida no campo. Tem um teste rápido para vírus de identificação, tipo, cheguei e fiz como, por exemplo, o teste do copo para a bactéria? Não, teste do copo para a bactéria não tem. O vírus só em laboratório mesmo. Aí o teste ELISA vai demorar 2 dias, com certeza ali. 2 dias para você fazer ele. A nível de campo, você chegar lá, ver uma planta, não sabe se é vírus, vou fazer um teste para saber se é vírus, vou levar no microscópio para ver se eu vejo o vírus. A gente não consegue fazer isso. Mas tem sido seguro, né, esse tempo de espera para esses testes? Tem sido seguro, sim. Veja bem que o vírus não quer matar a planta. Então, geralmente, ele demora um tempo maior para matar a planta. Daí vem a diferença. E uma vez que você não tem viricida, você quer saber qual vírus que está ali para você preparar para a próxima safra, né? Uma vez que sua planta está infectada, é sentar e chorar o prejuízo mesmo. Certo. A Gislene Gonçalves, ela pergunta, no quesito de controle, quando as plantas não são resistentes ao vírus, a primeira opção é a adoção da evasão ou erradicação? Sim, exatamente isso. Mudar para áreas ali que não tem um inseto vetor ou que não tem outras plantas hospedeiras, fugir mesmo de áreas que tenham vírus, uma vez que a gente não tem cultivar resistente. Cultivar em casa de vegetação, né, com barreiras físicas, também tem sido muito utilizado, principalmente para tomateiros, para hortaliças. Certinho. A Laiane Mendes. Bom dia, Thaís. Excelente palestra. Uma dúvida simples. No caso de espiroplasma, que você citou rapidamente, ela seria, então, por transmissão persistente na cultura do milho? Seria a cigarrinha branca? A cigarrinha, não sei se é a cigarrinha branca, não. Espera aí que eu vou lembrar o nome dela. Alguma coisa Maides. Não vou lembrar o nome dela, não. Ela é verdinha, essa cigarrinha, que transmite o espiroplasma do milho. Ela é do tipo persistente, sim. A cigarrinha fica o resto da vida transmitindo o espiroplasma. A Maria Eduarda. No caso da disseminação dos vírus por insetos, o controle biológico, ele pode ser eficiente? Pode, mas cuidado, porque o controle biológico demora um tempo para ele agir, né? Não é igual o inseticida de contato que acaba matando o inseto ali na hora. Demora um tempo para agir e nesse tempo pode ser que o inseto vai continuar transmitindo a virose. Por outro lado, existem ali inseticidas que causam uma desordem nos neurônios do inseto, que ele fica doido e pode até transmitir mais a virose. Então, primeiramente, é saber qual vírus que está na sua área, saber o tipo de transmissão dessa virose e depois pensar ali no melhor controle. O controle biológico pode sim ser utilizado, mas lembrando que ele demora um pouco mais para fazer efeito. Thaís, acho que, deixa eu só confirmar, mas não temos mais nenhuma pergunta. Assim, então, a gente encerra esse nosso dia. Te agradecemos mais uma vez, primeiramente, pela excelente palestra, como diz os meninos, segundamente, pelas excelentes respostas. Contamos mais vezes com a sua participação
Se Deus quiser, quando tudo isso acabar, a gente está pretendendo fazer um evento presencial, e aí a gente conta com a sua participação. Sim. E estamos aqui também disponíveis para o que precisar. Então, muito obrigada por ter aceito o nosso convite, muito obrigada pela sua palestra. As nossas palestras, elas ficam sempre disponíveis no canal, as meninas colocaram aqui no chat, para quem tiver interesse, e acho que demora um pouco para elas mandarem essa palestra para lá. Isso aí é o pessoal, né, as meninas do núcleo, que são ótimas em informática, que fazem essas coisas aí para a gente. Uhum. Mas eu envio para você o link que chegar no meu e-mail, assim que o link chegar, lá para as 2 horas da tarde, porque ele vai lá no Uberaba e volta. Uhum. Aí eu te envio para você, se precisar usar, e se você quiser dar uma retomada, olhar, voltar, né, ver como é que foi a palestra. Mas muito obrigada, Thaís. Fernanda, eu que agradeço, turma boa, perguntas muito boas também, perguntas muito relevantes. É um grupo de estudo do IF? Me explica aí direito quem são esses meninos. Então, na verdade, a maioria do pessoal que está aqui são os nossos alunos, temos outros pesquisadores, outros professores que estão participando, mas o núcleo é formado pelos nossos alunos. Nós temos um núcleo de estudo em fitossanidade, e esse evento é um evento do núcleo. E aí, nesse núcleo, a gente tem alunos da entomologia, fitopatologia e plantas daninhas. Que bom. Esses são bons que só. Ajuda a gente nessas coisas de informática, por exemplo, que eu, por exemplo, não sei mexer em nada. E o grupo é novo, nós temos, me corrijam aí, meninos, acho que 4 meses do grupo, mas se Deus quiser, a gente vai fortificar esse grupo, e precisando do grupo também aí, pode contar com a gente. Sim, vocês estão de parabéns e continue firme aí, que estão no caminho certo. Acho que a fitossanidade, a prevenção, o manejo é por onde estamos indo, caminhando agora nesse momento. Então, de parabéns. E mais uma vez, Fernanda, muito obrigada por essa oportunidade. Obrigada eu. Obrigada a todos. A gente, então, dá a palestra por encerrada. Fiquem à vontade para poder sair. Eu sei que as barrigas devem estar roncando nesse momento. Podem ficar à vontade, então, a gente, para sair. Muito obrigada e até a próxima palestra. Não estou me recordando o dia, se o pessoal lembrar aí, me coloca aí para mim no chat, mas se eu não me engano, daqui 15 dias a próxima palestra. Obrigadão, Thaís. Tá um abraço, certo, pessoal. Abraço para vocês também aí na sua casa, para a Valentina e para o Jader. Até mais, pessoal. Até mais. Obrigadão. Tchau.